E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver como fazer uma escala termométrica. Como criar uma escala termométrica. Se você está cansado de converter temperaturas só em Celsius, Kelvin, Fahrenheit e quer mais outro desafio, então esse é o seu desafio. Você vai fazer a sua escala termométrica com tudo que tem direito e vai aprender a como converter para as escalas normais. Então vamos lá. Do que a gente precisa? A gente precisa de um nome. Normalmente é o nome da pessoa ou o sobrenome. No meu caso, Santos. Depois a sigla. A sigla ela tem que ter uma relação com o nome e que pode ser não pode ser nem, uma sigla com K, C ou F, porque senão vai confundir com as escalas usuais. Outra coisa que a gente precisa é de uma escala de referência. No meu caso, vai ser o Celsius, que é mais fácil de trabalhar. E temperaturas de referência. No meu caso, que também é mais fácil de trabalhar, é o ponto de fusão e ebulição da água, tá? A gente precisa fazer uma fórmula de conversão para Celsius, fazer uma fórmula de conversão para Kelvin, fazer uma fórmula de conversão para Fahrenheit, uma fórmula de variação para Celsius, variação para Kelvin, variação para Fahrenheit. Então, tudo isso aqui a gente vai fazer. A gente vai criar uma fórmula para cada uma dessas coisas. Então, no total vão ser 6 fórmulas que a gente vai criar. Beleza? Aqui eu tenho uma temperatura. Aqui eu tenho uma temperatura, uma escala em Celsius, que é a minha escala de referência. Aqui é a minha escala Santos. Beleza? As minhas temperaturas de referência vão ser os pontos de ebulição e os pontos de fusão da água, tá? Então, na escala Celsius, o ponto de fusão, que é onde a água vira gelo, é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é quando a água líquida vira gás, é 100 graus Celsius. Na escala Celsius é assim. Na minha escala, eu vou colocar qualquer número, tá? Qualquer número serve. Então, na minha escala, o ponto de fusão vai ser 23 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 273 graus Celsius. Beleza? Então vamos para outra parte. Uma temperatura medida na escala Celsius vai ser a mesma na escala Celsius. Para criar uma relação, eu tenho que fazer uma coisa chamada de barriguinha-barrigão, tá? Então vamos lá, ó. Barriguinha, que é esse menos esse. Então vai ser menos 0. Barrigão, esse 100 menos esse, que é 0, tá? Então vai ficar, na parte do Celsius vai ficar C menos 0 sobre 100 menos 0, tá? Igual a, de novo, barriguinha, S menos 23, barrigão. 273 menos
23. Beleza? Pronto, aqui já está o começo da minha relação. Então vamos lá. Ó. Como aqui eu já expliquei, ó. Barriguinha, barrigão, igual a barriguinha, barrigão. Beleza? C menos 0, C. 100 menos 0, 100. S menos 23, deixa. 273 menos 23 dá 250. Então, essa fórmula vai ser essa aqui. Dá para simplificar? Dá. Simplificando por 10, ou seja, dividindo esse 100 aqui por 10 e esse 250 por 10. Vai ficar como? Vai ficar C sobre 10 igual a S menos 23 sobre 25. Ainda dá para simplificar? Dá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 10 por 5 e esse 25 por 5. Aí vai ficar C sobre 2 igual a S menos 23 sobre 5. Então, essa é a minha fórmula de referência. Beleza? É com essa fórmula que eu vou fazer as outras fórmulas de conversão. Tá? E como eu sei que a minha fórmula está certa? Se lembre, ó, a temperatura de fusão em Celsius ele tem que ser 23 graus Celsius. Para eu saber se a minha fórmula de referência está certa, eu tenho que provar que 0 graus Celsius equivale a 23 graus Celsius. Então vamos lá. Pegando minha fórmula de referência, T sobre 2 igual a S menos 23 sobre 5. O que é que quer dizer isso? Que Celsius, a temperatura em Celsius sobre 2 é igual à temperatura em Santos, que é a minha escala, menos 23 sobre 5. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou substituir o 0 graus Celsius. Então, esse 0 graus Celsius ele tem que ser igual a 23. Então, vamos lá. Esse C aqui não é escala em Celsius? Então, vou substituir por 0. Substituindo por 0 vai ficar 0 sobre 2 igual a S menos 23 sobre 5. 0 sobre 2, 0. 0 dividido por 2, 0. Então vai ficar 0 igual a S menos 23 sobre 5. Esse 5 aqui está dividindo. Eu vou passar para esse lado multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 0 igual a S menos 23. Aí vem 5 vezes 0, 0. Então vai ficar 0 igual a S menos 23. Esse 23 aqui, ele está negativo. Eu vou passar para o outro lado positivo. Então, a minha escala, então o 0 graus Celsius se tornou 23 graus Celsius. Beleza? Com isso, eu provei que a minha fórmula, que essa fórmula aqui, está certa. Então, vamos para as outras fórmulas de conversão. Então, vamos para a conversão de escalas. A gente tem Santos para Celsius. Nesse aqui, a gente já fez, a gente já criou, que é essa aqui, essa fórmula aqui. Então, para que eu quiser converter uma escala em Celsius para Santos ou Santos para Celsius, eu vou usar essa fórmula. Ou eu posso isolar
os Celsius. Como é que eu vou fazer isso? Meio por extremos vai ficar 5C igual a 2S menos 46. Meio pelos extremos. O 5 ele está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar C igual a 2S menos 46 sobre 5. Então eu posso usar isso aqui, essa fórmula, ou essa fórmula. Beleza? Santos para Kelvin. Se eu tiver uma escala em uma temperatura em Santos e eu quero converter para Kelvin, ou ao contrário, como é que eu vou fazer? Ora, a gente tem a fórmula de conversão de Kelvin para Celsius, não é? Então, eu posso mandar esse 273 aqui para o outro lado, que vai ficar K, que é Kelvin, Kelvin menos 273 é igual a Celsius. Esse Celsius aqui é o mesmo daqui, não é? Então, eu vou substituir esse C por isso aqui, tá? Então, vai ficar K menos 273 igual a 2S menos 46 dividido por 5. Então, essa vai ser a minha fórmula de conversão de Santos para Kelvin. Então, toda conversão de Santos para Kelvin ou Kelvin para Santos vai ser, eu vou usar essa fórmula aqui, beleza? Então, vamos para a conversão de escala Santos para Fahrenheit, tá? Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que a gente tem a fórmula de conversão de Celsius para Kelvin, a gente vai ter a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, aqui está a nossa fórmula de Celsius para Fahrenheit. Esse 5 aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar C igual a 5 entre parênteses, 5 vezes F menos 32 entre parênteses, porque isso aqui é um mesmo número, beleza? Sobre 9. Fazendo o chuveirinho, que é 5 vezes F menos 5 vezes 32, vai ficar assim. C igual a 5F menos 5 vezes 32, sobre 9. Isso vai ficar C igual a 5F menos 160, que 5 vezes 32 é igual a 160, sobre 9, beleza? Agora, como eu tenho esse C aqui, o valor desse C, que eu disse que era a minha fórmula de referência, se eu substituir, vai ficar desse jeito. Então, a minha fórmula de conversão da escala Santos Fahrenheit vai ser o quê? Vai ser 2S menos 46 sobre 5 igual a 5F menos 160 sobre 9. Beleza? Então, se eu tiver uma temperatura em Fahrenheit e se eu quiser converter para Santos, para minha escala, eu vou usar essa fórmula. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para fixar mais essas coisas. Então, vamos aqui para variação de escala. Como de praxe, toda escala termométrica tem que ter conversão e variação. Então, se
eu tenho uma temperatura inicial na escala Celsius e esse corpo varia para uma temperatura T final na escala Celsius, então isso aqui eu vou ter uma variação de temperatura que a gente vai chamar de delta T, delta TC, beleza? Que é a variação de temperatura na escala Celsius. E essa mesma variação vai acontecer aqui. Um T inicial, um T final e uma variação chamada ΔTS. Beleza? Para a gente fazer essa fórmula de variação das escalas, a gente vai fazer a mesma coisa que antes. Barriguinha, barrigão. Então, barriguinha, a minha barriguinha aqui na escala Celsius vai ser o ΔT. Então, ΔTC. E o barrigão que vai ser 100 menos 0. Tá? Então, barriguinha sobre barrigão igual a barriguinha na escala Santos, que é o próprio ΔTS, e barrigão sobre barrigão, que é esse aqui. Beleza? Então, o barrigão vai ser 273 menos 23. Barriguinha sobre barrigão igual a barriguinha sobre barrigão. Beleza? Fazendo isso, resolvendo isso, vai dar ΔTC sobre 100 menos 0 igual a ΔTS sobre 273 menos 23. 100 menos 0, 100. 273 menos 23, 250. Então, a minha variação vai ficar ΔTC sobre 100 igual a ΔTS sobre 250. Dá para simplificar? Tá. Se eu dividir 100 por 50 e 250 por 50, vai ficar desse jeito. 100 por 50, 2. 100 dividido para 50, 2. 250 dividido para 50 igual a... Então, a minha fórmula de variação da escala de Santos para Celsius vai ser igual a ΔTC, que é a variação da temperatura na escala Celsius, sobre 2, igual a ΔTS, que é a variação da temperatura na escala Santos, sobre 5. Beleza? Nós, como aqui na escala Celsius, a gente viu passo a passo, e nas outras escalas vai ser a mesma coisa, então eu vou passar mais rápido, beleza? Então aqui a gente já tem o ponto de fusão na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição na escala Fahrenheit, beleza? O ponto de ebulição, de fusão na minha escala e o ponto de ebulição na minha escala. Aqui está a temperatura inicial, a temperatura final e a variação. Aqui a temperatura inicial, temperatura final e a variação. Beleza? Então, fazendo barriguinha, barrigão de novo, vai dar isso aqui. Barriguinha, ΔTF, barrigão, 212 menos 32, tá? 212 menos 32. Igual a barriguinha, ΔTS, sobre barrigão.
273 menos 23. Então vai ficar assim. 212 menos 32 é igual a 180. 273 menos 23 é igual a 250. Então, essa fórmula vai ficar desse jeito. Delta TF sobre 150 igual a delta TS sobre 250. Beleza? Dá para simplificar? Tá. Se eu dividir 180 por 10, vai ficar 18. Se eu dividir 250 por 10, vai ficar 25. Então vamos lá. Simplificando, a minha fórmula de variação da escala Santos para Fahrenheit vai ser igual a delta TF sobre 18 igual a delta TS sobre 25. Ou seja, variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 18 é igual a variação da temperatura na escala Santos sobre 25. Beleza? Então vamos para outra fórmula de variação, a última. Então aqui a gente tem a variação da escala Kelvin e Santos, tá? Aqui a temperatura de fusão da água na escala Kelvin, 273 Kelvin, e a temperatura de ebulição na escala Kelvin, 373 Kelvin. Beleza? Aqui uma temperatura inicial, uma temperatura final e aqui a variação. Aqui vai ser a mesma coisa dos outros, beleza? Então vou fazer de novo, barriguinha, barrigão. Barriguinha vai ser delta TK. Barrigão 373 menos 273, tá? Delta TK sobre 373 menos 273. Aqui na minha escala, na escala Santos, vai ser delta TS, barriguinha, delta TS, barrigão, 273 menos 23. Resolvendo essas subtrações, eu vou ter delta TK igual delta TK sobre 100 igual a delta TS sobre 250. Dá para simplificar? Dá. Se eu dividir 100 por 50, vai dar 2. Se eu dividir 250 por 50, vai dar 5. Então, dividindo os dois por 50, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a minha fórmula da variação da escala de Kelvin para Santos. Então, vai ficar delta TK sobre 2 igual a delta TS sobre 5. Variação da temperatura na escala Kelvin sobre 2 igual a variação da temperatura na escala Santos sobre 5. Beleza? Então vamos para um exercício simples para a gente fixar essas fórmulas aqui.